Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário é sobre o tão aguardado Pânico 5, ou apenas Pânico, já que eles pretendem criar uma nova franquia, mas sem eliminar os outros filmes que foram feitos até agora. Confesso para vocês que foi uma experiência extraordinária assistir esse filme no cinema. Fazia muito tempo que eu queria realizar esse sonho, porque Pânico é uma das minhas franquias favoritas de toda a vida, e pude assistir mesmo com preço exorbitante, né, Yuri? Sim, o cinema tá caríssimo. Chega a ser um crime, gente. O cinema aqui no Brasil é algo muito elitista. A galera reclama de pirataria, mas não tem como, é muito caro, deveria ser mais acessível. Enfim, pude realizar esse sonho. Confesso que gostei muito, mas tenho algumas ressalvas, e é sobre isso que irei falar no vídeo de hoje. Então não saiam daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Para começar, é bom a gente dar uma recapitulada na franquia que surgiu ali na década de 90, onde um slasher já estava bem saturado. Então Pânico foi lançado em 96 com direção do mestre Wes Craven e com o roteiro do Kevin Williamson, que fez um roteiro muito inteligente, subvertendo totalmente esse conceito de filmes slasher, né? Esses clichês que existem dentro desse tipo de produção, e também inserindo metalinguagem. E foi assim durante todos os filmes da franquia, mantendo o mesmo nível através do autoconhecimento. Isso é muito difícil, a gente ver franquias tão bem sucedidas, principalmente dentro do terror, igual Pânico. Pra mim, a franquia mais bem sucedida de todas, assim, disparado, porque tem um nível de consistência muito boa. E pra mim o auge foi em 2011, quando foi lançado Pânico 4, que foi o último filme dirigido pelo Wes Craven depois da sua morte, que foi em 2015, se não me engano. Aqui ele trouxe uma proposta mais sátira sobre os seus próprios filmes, tem piadas internas sobre a franquia. Eu acho muito inteligente o roteiro do quarto, fora que mostra que o slasher também evoluiu, inserindo novas regras. E após a morte do Wes, muitas pessoas se perguntaram se teria um novo filme, né? Afinal, todos os fãs ficaram ali querendo algo novo, já que a intenção do próprio Wes era fazer uma nova trilogia, e isso vai acontecer de fato, tá, gente? Demorou 10 anos, mas veio aí, depois do falecimento dele, os diretores Matt Bettinelli-Olpin e também o Tyler Gillett, que já dirigiram um divertidíssimo Casamento Sangrento, decidiram, né, fazer esse novo filme da franquia, com o elenco principal, só que incluindo novos personagens. Confesso que fiquei bem resistente com essa ideia, não só por ser muito fã da franquia, e sim por sentir falta da direção do Wes. Eu tinha medo que isso fosse algo ruim, já que o tipo de time de direção dele é totalmente diferente, mas veio aí e acabou me surpreendendo. 25 anos após uma série de assassinatos brutais ter chocado a pacata cidade de Woodsboro, um novo assassino vestindo a máscara do Ghostface mira em um grupo de novos adolescentes para ressuscitar os segredos do passado mortal da cidade. Nesses últimos anos, principalmente depois de Halloween, até mesmo Star Wars, tem surgido um termo novo nos Estados Unidos chamado requel, que é essa pegada de trazer franquias antigas para um novo contexto, com personagens novos, mas sem tirar aquele fator nostálgico. E nesse filme brinca muito disso. Eles fazem até uma crítica em cima desses fãs tóxicos que costumam jogar hate em cima de novas produções como essas, justamente por não ter os criadores da franquia original. E isso é mostrado aqui, o que eu achei bem interessante. No quesito homenagem, não tenho o que reclamar, afinal ele faz isso desde os minutos iniciais até os finais. Um exemplo disso é que a cena de abertura faz uma grande referência ao grande clássico de 96, mas subvertendo totalmente o contexto dela, e isso é bem interessante porque ele subverte, ao mesmo tempo faz uma homenagem, mas a famosa cena de abertura tem sim nesse novo filme. A partir daí é nos apresentado um novo elenco, super carismático por sinal, com grande destaque para as irmãs Sam e Tara, muito bem interpretadas pelas atrizes Melissa Barrera e Jenna Ortega, e também seus amigos, incluindo um deles chamado Wes, como
homenagem ao próprio Wes Craven. Com diálogos bem ácidos e uma nova onda de assassinatos, eles também citam essa nova onda de horror pós-moderno, que é uma palavra que eu não gosto, porque quem conhece o gênero sabe que sempre existiu esse gênero dentro do próprio horror, né? Sempre existiu filmes que se aprofundam tanto no drama para poder construir essa narrativa aterrorizante. Tem meio que uma crítica aqui mostrando que a galera, essa nova geração, meio que esqueceu o terror pop de lado e hoje em dia estão mais focados nesse tipo de filmes de produção que foca em uma dramatização maior, onde o medo é construído em cima de debates mais profundos, tanto que é citado o Babadook, Hereditário, A Bruxa, Midsommar, entre outros. Mas mesmo citando esses filmes como referência, apenas como analogia para poder contextualizar o terror atual, na verdade ele vai por outro caminho, ele faz uma homenagem a todos os filmes da franquia, sério, são cenas assim praticamente idênticas, tá bom? Isso não é bem um spoiler, só tô querendo explicar pra vocês que realmente eles tentam fazer uma homenagem, só que o diferencial aqui é o time, porque ele tem um time muito mais sério, bem mais pesado que seus antecessores e bem violento. Provavelmente esse daqui é o filme mais violento da franquia. E outra coisa que me surpreendeu são a quantidade de easter eggs que são apresentados durante o filme, não só com relação a personagens clássicos que já participaram de outros filmes da franquia, mas também dentro do contexto da história que dá margem pra gente imaginar várias coisas que possa vir por aí. Então prestem bem atenção, tá? Em cada detalhezinho do filme, porque é muito importante. Inclusive eu já tenho um aqui na minha cabeça que eu tô surtando se isso for acontecer de fato na próxima sequência, o que me deixou bastante animado. Mas animado mesmo eu fiquei foi com o retorno do nosso trio de sobreviventes favoritos do cinema, chamado Sidney, Gale e também o Xerife Dewey, que estão incríveis em cena. O foco deles nesse filme é totalmente diferente dos outros, eles servem como conselheiros e ajudantes dessa nova geração que estão lidando com esses problemas, sendo perseguidos e assassinados, e o interessante dentro desse contexto é mostrar como os personagens deles evoluíram com o tempo, principalmente a Sidney. Se a gente for pegar a Sidney desde o primeiro filme até o quinto, esse último filme agora, dá pra gente ver uma evolução gigante no personagem dela, que ela aprende com os próprios erros, e nesse em específico ela tá muito badass, tá muito fodona, sério mesmo. Tem duas cenas em específico que eu queria gritar dentro do cinema que, assim, me fez ver que a personagem evoluiu bastante, tem um nível de amadurecimento que ela meio que tá cansada daquele universo. Mas como nem tudo são flores, confesso pra vocês que fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas dentro do enredo da história, principalmente envolvendo a motivação dos assassinos. Falo isso porque, apesar de ter consciência de que isso é um link vinculado aos outros filmes que foram lançados e é uma homenagem e tudo mais, eu acho que eles poderiam ter construído isso de uma melhor forma. Eu acho que tem alguns furos que não dá pra gente ver coesão no que tá acontecendo. Eu sei que foi proposital, tá? Eu não sou estúpido o suficiente pra não entender isso, mas tem alguns furos que pra mim são imperdoáveis, e na hora eu gostei muito porque tava na vibe ali da emoção de estar assistindo no cinema, mas parando pra pensar, tem alguns furos que realmente não dá muito bem pra engolir, não. Outra coisa que senti muita falta nesse filme são as clássicas cenas de perseguição. A gente sabe que a franquia Pânico domina muito bem essa questão, né? Tem cenas icônicas, mas nesse não. Na verdade, as mortes são bem rápidas. É uma morte mais brutal, tem um gore mais explícito. Isso é interessante. Tem umas cenas bem legais também envolvendo a percepção de sustos bem diferenciada. Um exemplo é que o personagem vai abrir uma porta, a gente acha que o assassino tá lá e na verdade não tá, então vai criando uma tensão muito foda. Tem uma cena que eu curto pra caramba nesse filme que tem referência à Psicose. Quem for assistir provavelmente vai entrar em êxtase porque é muito boa. Talvez seja uma das minhas cenas favoritas assim do filme de longe, mas realmente senti um pouco de falta de cenas de perseguição porque eu acho muito abrupto tudo que acontece. Apesar de não ser perfeito, Pânico 5, apenas Pânico, fez jus aí o legado do Wes Craven. Eu acho que ele estaria satisfeito, porque ao mesmo tempo que ele celebra os filmes anteriores, ele também traz algo novo, algo mais brutal para a franquia, para poder contextualizar com esse universo que a gente está vivendo, com o cinema, né, de terror que a gente está tendo hoje em dia. Então, por isso, a minha nota para ele são 4 facadas bem sangrentas. Só lembrando que a média aqui do canal é de 1 a 5, tá, gente? Eu só não dou 5 facadas bem redondinhas, porque tem essas problemáticas
temáticas que citei pra vocês, e pra mim eu acho que o contexto dentro desse novo universo que é criado poderia ter sido melhor construído. Basicamente é isso. Então na minha ordem, eu sei que todo mundo tem uma ordem da franquia Pânico, tá? Tenho certeza que todo mundo aí coloca o primeiro, qual que é o favorito do primeiro, até o último lugar. Então fica o primeiro lugar, assim, pra versão, pro clássico de 96. Depois vem um quarto filme, eu gosto muito do quarto filme, eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto muito da metalinguagem, da sátira que ele faz com a própria franquia. Sou muito fã também na revelação final, acho muito genial tudo aquilo, referente ao universo dos fãs, dessa coisa de fama. Então fica o quarto e segundo lugar. O segundo também eu acho muito incrível, principalmente sobre o cinema noir, todo aquele debate que tem na cena inicial, que pra mim é uma das melhores de todas. E vem esse daqui em quarto lugar, né? E por último, o terceiro filme da franquia. E qual que é a sua lista, Yuri? Eu acho que é basicamente o mesmo, assim. Eu só não sei se eu deixaria o quarto como primeiro ou segundo, porque eu realmente gostei muito do quarto. Aí, gente, o Yuri tem bom gosto. O quarto tem sequências muito boas. A sequência da Kirby, a sequência final pra mim é... Sim, é uma das melhores. Da menina se jogando na casa, tentando ficar famosa. Nossa, eu acho aquilo icônico. Fora então, que assim, quebra toda a expectativa quando mata o personagem da mãe dela. Eu acho Sim. Muito sem escrúpulos. Muito sem escrúpulos, né? Não dá pra gente imaginar que o assassino é tão... Enfim, pra mim, o quarto filme e o primeiro estão assim... Eu acho a revelação do quarto mais chocante do que a do primeiro, porque o primeiro, o personagem do namorado já tinha um tipo de estereótipo suspeito, assim. Mas tem aquela quebra também, que ele é preso, faz toda a gente... Sim, né? Tenta dobrar a gente, mas só que o quarto não tem como imaginar que é ela. Pois é, então esse debate aqui dá pra gente fazer um vídeo, né? Algum dia falando sobre a franquia, tá bom? Então se vocês querem a gente fazendo uma análise sobre todos os filmes da franquia, deixe nos comentários. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal se for nova por aqui, ativa o sininho porque eu posto conteúdo toda semana, tá bom? Espero de verdade que todos estejam bem. E até a próxima. E quando forem pro cinema, coloquem as máscaras, procurem uma sessão mais vazia. A gente tava acho que umas 10, 15 pessoas, tinha quase ninguém, foi super seguro, tá bom? Apesar do preço. A gente tem que reclamar aqui, porque foi uma vez no ano. Uma vez no ano pra ir no cinema. Então é isso, tchau, tchau.